Mas eu acho que ele, no primeiro mandato, teve um comportamento adequado. Inclusive, ele conseguiu uma coisa que o Fernando Henrique não tinha conseguido, né? Superávites na execução do orçamento, alguns superávites bastante significativos para poder reduzir a dívida pública. Já não concordo com a orientação que ele deu, nem no segundo mandato, nem o que me parece que foi a catástrofe da escolha da Dilma Rousseff. Por mais que os petistas se recusem a reconhecer, eu acho que esse é um dos maiores erros da história do Brasil, né? Tanto assim que provocou a maior recessão da nossa história, né? 2 anos com uma queda de produção de quase 6% do PIB, né? Então, acho que foi uma condução econômica desastrosa, né? Mas, embaixador, o senhor recorda também que o líder da oposição à época, o Aécio Neves, não aceitou o resultado da eleição, causou um tumulto nacional, se aliou com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aquelas chamadas pautas-bombas, né, para erodir a autoridade política da presidente e gerar um clima de caos e instabilidade no nosso país. Ela foi uma péssima presidente, viu? Vocês não reconhecem porque não querem reconhecer a verdade histórica. Ela foi uma péssima presidente. Ela teve que ser impeachment, que estava levando o país à ruína. Você fica com a sua opinião, eu fico com a minha, entende? Não, mas o senhor faz as afirmações, estou apenas lhe contextualizando o que aconteceu no período. Nós tivemos no país que, pela primeira vez, não foi o Bolsonaro que recusou o resultado eleitoral, foi o então candidato Aécio Neves, que recusou o resultado eleitoral, não aceitou o resultado eleitoral e transformou o país num verdadeiro pandemônio. O senhor me desculpa. Não é verdade, não é a recordação que eu tenho. Bom, então o senhor estava fora do país, talvez. O senhor estava fora do país. Ele pediu recontagem de votos, ele pediu, mas depois a situação se normalizou e ela começou a governar. Isso não explica nem justifica, não explica nem justifica o que ela fez depois, entende? Nós podemos divergir, novo modelo econômico, foi um desastre. O país. O senhor pode ter divergências econômicas e políticas de qualquer natureza. Agora, democracia é irreconciliável. Por que houve as manifestações de 2013? Por que nós tivemos a recessão maior da nossa história em 2 anos? Por que nós tivemos a Lava Jato? Tudo isso é que acabou. Na verdade, indiretamente, ela criou as condições para a extrema-direita e para o Jair Bolsonaro. Por favor, deixa eu falar o tempo. Deixa eu falar uma coisinha só. Eu não sou petista, sou contra. O partido de vocês me combateu no Real, combateu o doutor Tancredo no colégio eleitoral, votou contra a Constituição. Vocês têm uma história de erros. Mas, embaixador, recusa de reconhecimento da verdade. Vocês não têm nem o mérito da autocrítica que os comunistas tinham. Eu queria encerrar aqui nossa entrevista. Queria agradecer ao ministro Rubens Recupero, lembrando que eu e Tereza somos de uma geração que cobriu todo o percurso, o Mário também, das diretas já, da retomada da democracia, onde os políticos, apesar de pensarem diferentes, estiveram juntos em vários momentos. O presidente Fernando Henrique teve no palanque do Lula na eleição de 89, como Lula teve fazendo campanha para o Fernando Henrique ao Senado em 78. A gente viu também a emoção do Fernando Henrique passando a faixa para o Lula, porque eles são da mesma geração. Que a culpa é dele, a responsabilidade é dele, inclusive. Mas eu não sei... Oi, perdão. Desculpa, gente. Desculpa, Márcia. Boa noite, Andréia. Boa noite. Imagina. Não, eu estou aqui invadindo simplesmente para pedir desculpa aos telespectadores da TV 247 pela entrevista vergonhosa do Rubens Recupero. Eu acho que o que ele falou foi inaceitável, né? Quer dizer, na verdade, foi uma falsificação da realidade. Eu só não entrei mais cedo porque eu estava no carro e não pude entrar prontamente para rebater. A Dilma Rousseff foi vítima de um golpe de Estado, produziu a menor taxa de desemprego da história do país, que o Brasil vai ter que suar muito para voltar àqueles 4% de desemprego, que era o pleno emprego, por isso ela foi derrubada. Exatamente por isso, porque, na verdade, o salário estava crescendo rápido demais na economia brasileira e você tinha setores aí da burguesia que não aceitavam essa valorização do trabalho que aconteceu no país. Então, eu conheço o Rubens Recupero, até já tive um embate profissional na revista Veja, quando ele foi derrubado naquela crise da parabólica, porque eu tive um envolvimento direto, mas eu não sabia que ele tinha se tornado uma figura tão desrespeitosa em relação ao veículo que o recebeu para uma entrevista, né? E vinha aqui, quer dizer, falar essas asneiras, né? Quer dizer, que ele disse de uma maneira assim tão descompromissada com os fatos, né? Objetivamente. Eu me lembro, antes do golpe de Estado de 2016 contra a Dilma, do Alberto Goldman, que era presidente nacional do PSDB naquele momento,
Oi, Florestan, tudo bem? Desculpa, eu gostaria de ter entrado mais cedo com o Recupero, inclusive, aqui ao vivo, mas não cheguei a tempo. E eu me lembro do Alberto Goldman dizendo que era necessário produzir uma crise para derrubar a Dilma, para golpear. Quando Aécio Neves perde a eleição, em função, sobretudo, do pleno emprego alcançado ao final de 2014, o Goldman fala em produzir uma crise artificial na economia brasileira, né? A Lava Jato, ela serve aos propósitos do PSDB de destruir a economia brasileira, né? Então, assim, quer dizer, se você soma Eduardo Cunha, Lava Jato, Alberto Goldman, toda essa canalice, quer dizer, aconteceu o que aconteceu. E o Brasil demorou 10 anos para retomar os níveis de PIB entregues pela Dilma. Então, o que o Recupero falou aqui tem que ser rebatido por uma razão simples, porque ele mentiu. Ele mentiu aqui no nosso espaço, e não foi uma questão assim de, olha, vamos respeitar o contraditório, porque não é contraditório. Você não pode dizer que 2 mais 2 são 10, ou 2 mais 2 são 20, 2 mais 2 são 4. A Dilma foi vítima da canalice de figuras do PSDB, e eu não imaginava que o Recupero também tinha sido... Olha, o grande problema do PSDB é esse. Eles são assim, eles não conseguem superar a dor de cotovelo, o recalque, né? E por isso estão aí, quer dizer, na lata de lixo da história, são festejados pela imprensa nos 30 anos do Plano Real. Aí a gente pergunta, quem vota no PSDB? Ninguém, né? Então, esse é o destino, quer dizer, que eles conseguiram alcançar. Então, realmente, assim, eu fiquei indignado com essa fala final do Recupero. Acho que até a entrevista estava indo ok, né? Eu acho que você tem toda a razão. Ficou um mal-estar. Eu tinha que encerrar e acho que também não ia fazer um bate-boca, né? Convidamos ele para falar e, enfim, acho que o Mário e o Miola foram corretos em contestar, tem que fazer a contestação, mas, enfim, foi uma situação que eu também fui pego de surpresa, porque achei que ele mudou muito, né? Porque durante o governo Bolsonaro, ele estava alinhado com a frente contra o bolsonarismo e a extrema-direita, né? Agora, a gente tentou cumprir dentro do que é o bom jornalismo, ouvir os dois lados. Olha, o Recupero falar sobre o Plano Real, o papel que ele teve, que foi importante, ele foi o comunicador do Plano Real, de fato, ali e tal, teve um papel razoável, depois foi embaixador nos Estados Unidos, tem esse viés ali, quer dizer, da diplomacia mais pró-Estados Unidos, quer dizer, então ele é um cara que, no Itamaraty, se aliaria ali a uma linha mais atlanticista, tudo bem, isso é respeitável. O que ele não pode, realmente, é falsificar a história. Falar que a Dilma provocou a maior recessão da história do Brasil é uma mentira, porque ela não produziu a maior recessão da história do Brasil. A Dilma governou o Brasil em 2011, 12, 13, 14. Crescimento médio 2,5%, 3%. Desemprego menor da história do Brasil. A recessão de 2015 não é da Dilma. A recessão de 2015 foi causada pela combinação de Alberto Goldman, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Fernando Henrique e Lava Jato. Ponto. A recessão de 2016 é do Michel Temer. Então, quando essas pessoas falam na maior recessão da história do Brasil, inclusive pegam o ano de 2016, que ela estava fora, porque ela saiu da presidência no dia 12 de maio de 2016, e eles pegam o ano calendário inteiro de 2016 e jogam nas costas da Dilma. Então, isso é uma falsidade histórica. Então, lamento, quer dizer, que o Recupero continue assim, quer dizer, uma figura, como diz aqui a Cláudia... Eu nunca tinha visto ele dessa maneira, viu? Eu fiquei surpreso. Eu também não, mas... Nunca vi dessa maneira, não. Inclusive porque, como diplomata, ele deveria saber que atacar uma pessoa dessa maneira, né? Foi delicado, enfim. E o cara vinha na nossa casa cobrar autocrítica, eu quero dizer aqui em alto e bom som, Recupero nunca mais. Recupero não pisa mais na TV 247. Então, só queria deixar esse recado. Não é uma questão assim de ser dogmático, sectário. Nós temos compromisso com a verdade histórica, só isso. O nosso grande esforço, na verdade, Márcia, é tentar trazer de volta a racionalidade para o debate, para que as pessoas olhem os indicadores econômicos. Essa semana, as pessoas passaram tentando produzir uma crise econômica artificial. O Lula, não sei o quê. As pessoas têm que se dar conta, quando o Lula foi presidente, ele assumiu com o dólar a 4,50, inclusive valorizou o real excessivamente. O real chegou a 1,80 no governo. E outra coisa, pagou a dívida externa. Ele liquidou com a dívida externa que o Brasil carregou durante décadas. Ou seja, nenhum governante na história do Brasil valorizou tanto a moeda nacional quanto o presidente Lula. Essa crise está acontecendo porque o Lula não controla o Banco Central, por uma razão simples. Porque o Banco Central vem do golpe de Estado, né? É consequência do golpe de Estado.